Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Petrobras, White Martins e Estúdio Maracá apresentam, com o copatrocínio da Estácio, o Instituto Edux e do First RH Group, Rolê Visita o Museu do Samba. Quem apresenta o vídeo é Beatriz Novelino, que também é entrevistadora mais à frente. Ela é uma mulher negra de pele clara, usa o cabelo com uma trança loura grossa por cima do ombro, brincos dourados e uma blusa branca tomara que caia. Ao fundo, observa-se uma parede rosa com fotografias e duas estátuas grandes de orixás, mas a imagem está desfocada. Quando a música começar, entra na tela o texto com o nome dos patrocinadores já citados aqui, logomarcas e uma abertura animada com a logomarca do projeto escrita Rolê e ícones coloridos passeando pela tela. O vídeo segue alternando a imagem de Beatriz com imagens do museu, até que surge a voz de uma outra pessoa. Ela é Nilcemar Nogueira, diretora do Museu do Samba. Ela é uma mulher negra de pele escura, com os cabelos pretos num coque, usa um óculos com armação larga vermelha e azul, brincos com penduricalhos e uma blusa branca. Sua saia é colorida e ela está sentada com Beatriz, que agora aparece usando uma calça branca, tendo ao fundo a cenografia do Museu do Samba, casas coloridas pintadas numa parede, como em uma favela. O restante do vídeo segue alternando imagens de fotografias e registros do museu, todas ligadas ao que está sendo falado pelos participantes do vídeo. Algumas intervenções de gráficas coloridas surgem na tela, destacando o que elas falam. Quando a música retorna, aparece uma cartela com as redes sociais do projeto, @RoléCarioca, os créditos do filme e as logomarcas já citadas. O samba já foi marginalizado, perseguido e até mesmo proibido. Mas a resistência do povo preto e a beleza ancestral dos seus batuques e letras garantiram sua liberdade. E hoje é quase impossível pensar na identidade brasileira sem ele. A história e a memória carioca se confundem com os quintais das tias baianas, as rodas e escolas de samba. E para honrar os versos de Alcione e não deixar o samba morrer, parte dessa memória está reunida, catalogada e disponível para o público em um dos mais tradicionais redutos do samba carioca. Estamos na Mangueira e hoje o Rolê visita o Museu do Samba. Reconhecido como centro de referência de documentação e pesquisa do samba, o museu reúne um acervo de mais de 45 mil itens, desde documentos, livros, fotografias, discos, fantasias de carnaval e muito mais. Eles também realizam diversas ações que difundem e promovem a valorização da memória do samba. Criado inicialmente para preservar o acervo de um dos maiores nomes da nossa cultura, o que hoje conhecemos como Museu do Samba era inicialmente o Centro Cultural Cartola, idealizado por Nilcemar e Pedro Paulo Nogueira, netos do cantor e compositor. Então, o Museu do Samba, ele nasceu no Centro Cultural Cartola. Sim. Justamente porque eu cresci vendo essa perda de poder e comecei a perceber a importância e a força da memória. Como que você pode apagar o seu passado? Como você pode não reconhecer esforços, né, desses passos que vêm de longe? E esses novos mandatários da Mangueira, eles estavam precisando impor as suas histórias pessoais, a sua marca. Isso era muito perigoso para uma cultura que, vamos dizer assim, que era um patrimônio, né, e uma força política dessa comunidade. Dessa grande nação, né, como você acabou de falar. E aí pensei que a gente não poderia deixar a história do Cartola morrer. Então, fundamos o Centro Cultural Cartola para a manutenção do Cartola para as novas gerações. Essa história pudesse ser transmitida e sentida automaticamente. Hoje, qualquer criancinha assim, que passa aqui à frente do Museu do Samba e tem a estátua do Cartola na entrada, e aí eles falam, Cartola, e quer tirar fotos, eles já amam e com o tempo descobrem quem é, né? E vão amando mais. Enfim, Carnaval Cartola fica todo fantasiado, porque as pessoas voltam do desfile, vão largando um pedaço do seu chapéu, do colar, enfim. Então, há uma interação afetiva total. Depois, a gente viu que esse apagamento, ele estava para além da Mangueira. Estava acontecendo um enfraquecimento de poder do sambista em todas as escolas. E nós começamos a fazer um trabalho voltado para a preservação de outras trajetórias. Então, aqui tem um programa de memórias do samba das matrizes do Rio de Janeiro, que é um banco de depoimentos. Então, o Museu do Samba começou a trabalhar outros sambistas também.
gente começou com os mais velhos, né? Desses, 70% já morreram. Então, o único lugar que tem de registro dessas histórias, dessas trajetórias, é aqui. Dos Bambas do Samba. Dos Bambas do Samba. Nilcemar, já que você puxou o nome dele, me fala um pouquinho quem foi Cartola, a importância dele para o samba, para a Mangueira, para o nosso carnaval. Então, Cartola, eu acho que a importância dele vai extrapolar a Mangueira, né? Ele vai se tornar um ícone da música popular brasileira. Importante também porque ele tinha todo um jeito de compor, né, bem singular. O Cartola sempre foi fiel, né, a sua forma de compor, a sua harmonia. Você reconhece esse samba é do Cartola. O grande parceiro dele, desde a fundação da Mangueira, era o Carlos Cachaça. Ele era casado com a irmã da Zica, que era a menina. E aí, ele sempre vinha visitar o Carlos Cachaça. E a Zica morava nesse caminho do beco, lá onde o Carlos morava. E nessas conversinhas, né? Foi rolando uma reaproximação. Uma reaproximação e um grande encontro. E aí eles se tornaram grandes lideranças, né? Por meio do conhecimento deles, das relações que eles estabeleceram ao longo da vida, dentro e fora da comunidade, e política, inclusive, eles trouxeram colégio, escola pública, né, para dentro do morro, a própria construção da sede da Mangueira, a compra do terreno onde a sede foi construída e depois a construção, à época, era chamado de Palácio do Samba, porque era a única escola que tinha uma super quadra, né, estruturada, né? A oralidade sempre foi um dos marcos da cultura popular e muitas vezes importantes registros, documentos e até obras de arte foram perdidas com o tempo. Um dos objetivos do museu é justamente manter a salvaguarda do patrimônio que é o samba. Dali a gente viu que tinha uma outra luta maior, que é a questão que hoje está muito discutida, né? Que é a questão racial, um racismo estrutural, uma negação. E aí o governo federal ele tem um programa, não só o governo federal, como o Estado municipal e o estadual, de proteção aos patrimônios materiais. Então nós fizemos um encaminhamento para o registro do samba como patrimônio imaterial brasileiro. Então, isto é um programa em que o Estado brasileiro vai reconhecer esses bens como um bem a ser acautelado pelo país. E nós tivemos esse êxito do registro do samba carioca, das matrizes do samba, como um patrimônio imaterial. E aí a gente ganhou muitas outras funções e compromissos, principalmente de advocacy dessas causas, da implantação e cuidar o desdobramento de um plano de salvaguarda, que abarca várias coisas, assim, desde a questão de categorização enquanto profissão, salários dos sambistas, registro dos sambistas de carteira assinada que operam na construção de um carnaval, enfim, é infinita a história. Licenças para a prática. Então, por exemplo, a Rede Carioca das Rodas de Samba, ela bebe na fonte desse trabalho que nós fizemos, ela se organiza como uma rede e nós vamos cuidar que tenha oficialmente no município uma licença permanente. A partir do momento que eles entregam um calendário, eles não precisam pedir autorização, pagar alvará, a licença. Então, isso é uma conquista que vem daqui, né? Isso para te mostrar que esse papel desse museu, ele não é um papel de um museu nos moldes tradicionais para você contemplar fantasias. Uma história parada, né? Uma história que continua porque, assim, viva. É para você visitar, tanto é que as visitas daqui são mediadas. Porque tudo que eu estou falando para você, o mediador ele vai estar te fazendo refletir. Até porque eu penso que um museu, e aí quando a gente reivindica esse nome de museu, não é reivindicando na sua expressão total da palavra, como museu, mas sim porque, assim, a palavra museu, ela carrega uma áurea. Então, assim, na verdade, é um ato político também, né? Do outro, é você, de certa forma, gritar, não estou representando lugar nenhum. Eu digo, eu, brasileira,
né? Porque se você pensar nos museus que a gente tem, Museu da República, Museu da Imperatriz, Museu do Primeiro Reinado, Museu sei lá do quê, enfim. Todos os museus que a gente tem nessa cidade e nesse país, praticamente, né, são raros, em raras exceções, você vai estar falando das nossas características enquanto povo brasileiro, né? Então, exceto quando a gente tinha, ou tem ainda, não sei se tem, o Museu do Índio, o Museu do Folclore, mas são muito poucos, né? E todos esses muito poucos, todos num ato de resistência. Então, e aí você pensa que o samba, ele é a principal referência cultural do brasileiro. Tipo assim, o Brasil tem uma diversidade cultural imensa, sim, tem. Mas se você fala assim, eu sou brasileira, país do samba e do futebol. Então, essa é a principal referência desse povo brasileiro. E aí eu te pergunto, o que é samba? Não precisa me responder não, tá? Estou aqui desafiando, não. Mas assim, não dá para não saber, né? Sim. Então, mas isso acontece. E acontece também com o sambista, ele é um praticante. O samba é um modo de viver. Há mais de 100 anos, a escravidão foi oficialmente abolida do Brasil, mas seus efeitos devastadores assolam a sociedade até os dias de hoje, refletidos no racismo estrutural e nas desigualdades. Uma das principais contribuições do samba é o potencial de valorização das histórias do povo preto, que foi e segue sendo marginalizado. Como você vai valorizar o que você não sabe? Se todo o processo de colonização foi de apagamento, foi do branqueamento. Então, assim, só é bom o que veio de fora. A cultura europeia foi a primeira. Então, assim, já começava a apagar na questão dos escravizados, o nome, assim, né? Aquela dá a volta aí no tronco, esquece seu passado, porque agora daqui para frente você é Manuel, né? Então, assim, então já começa daí. E, por outro lado, da forma que, desde esse pós-abolição, isso vai se constituindo, você vai se tornando um ser dependente, né? Então, e as pessoas que vão decidindo por você, continua sendo o povo branco, né? E aí ele decide que vai continuar te dando uma pior escola, né? Então você vai ter que ter movimentos políticos. Esse movimento político, ele vai se aplicar a essa formação da escola de samba. A escola de samba é um movimento preto, é um movimento negro, né? Como outros movimentos, que vai buscar essa garantia de direitos. O samba tem poder de transformação e união, trazendo alívio e conforto para corpos e almas cansados da luta. Mais do que uma manifestação artística, o samba reforça a identidade, valoriza o afeto e a autoestima e perpetua heranças culturais dos descendentes de pessoas escravizadas. O samba é identidade, é cultura, é resistência, é festa, são vários ritmos num só. É um modo de viver e é o mais puro suco da nossa cultura. E não poderia ter lugar melhor do que a Mangueira para abrigar esse grande acervo do nosso patrimônio brasileiro. Vem com a gente dar um rolê!